Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje num ambiente um pouquinho diferente, protegido contra incêndio. Tem alguém batendo na porta aí. Olha lá, estamos bem. Estamos aqui já recebendo o pessoal nessa live de hoje. Quem é? O pessoal tá ali. Daqui a pouco a gente vai começar a receber o nosso querido Marco Rosati, engenheiro. Ele já está chegando aí para falar com a gente. Opa, já estamos começando a receber a turma. Eu vou falar um pouquinho baixo, né? Geralmente eu costumo fazer a live do meu sótão, onde eu pego lá um sinal muito bom de internet. Hoje eu estou em outro ambiente, vim buscar um sinal melhor aqui também. Tem um pouquinho de reverberação, mas eu vou pedir para vocês, eu vou falar baixinho aqui, ver se for possível que a gente possa receber aqui um contato de vocês se precisar melhorar um pouco alguma coisa. Aqui eu falo um pouquinho mais baixo para diminuir a reverberação. Olá, o pessoal aí, o Neto aí chegando. Quem já está aí? Tem bastante gente já está entrando. Fernando, muito bom. Daqui a pouquinho o Marco também já deve estar se juntando com a gente. Deixa eu dar uma conferida aqui se ele já entrou. Bom, só para fazer a propaganda, então, semana que vem, quinta-feira, nós teremos a Cristiane Penteado. Ela é uma engenheira civil que fez mestrado em engenharia elétrica. Então, a diferença aí, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, algo importante. Então, nossa proposta, só para a gente pontuar, aí sobre um pouco da trajetória profissional, né, dos nossos convidados, para a gente trocar uma ideia e ver então as dicas que eles têm aí para quem está começando na carreira. Marco, tudo bom, meu caro? Tá Boa ouvindo a noite, gente bem professor, tudo aí? bem? Tô Tudo ouvindo bem. jóia. Deixa eu ajustar aqui a nossa altura do nosso equipamento aqui. Então, tá Aqui também. aqui, qualquer coisa, se estiver reverberando muito aí, por E- favor, vocês dão um toque que eu tento ajustar o volume da voz aqui. Certo. Tá ouvindo legal aí, Marcos? Então, estou contando aqui pro pessoal, né, que toda quinta-feira a gente então bate um papo aí sobre a carreira profissional, né? E a gente quer ouvir muito o que você tem aí para contar para a gente da sua trajetória, as coisas que foram legais, as coisas que deram certo, aquelas que não deram, as dicas e como é que você vem orientando aí as tomadas de decisão profissionais na tua vida. Fica à vontade, então pode começar a contar e aí no meio do caminho a gente vai vendo as perguntas do pessoal, eu vou dando um toque para você, a gente vai batendo um papo e a participação do pessoal é muito importante também. Tá ok? Tá combinado. Uma coisa que eu aprendi na FEI, sobretudo viajando para congresso, tudo é que a gente fica bom em contar causa, né? Então, Ah, aí sim, hein? interessante, interessante isso aqui é ficar contando história mesmo, né? O Luiz Sérgio que eu diga. Oh, ele tá aí, ó. Já tá dando oi pra Já tá nós aí. aí? Ah, Já tá, tá verdade. presente. Então, eu minha carreira, na verdade, ela começou até um pouco antes de eu estar na FEI de verdade, né? Porque no primeiro ano, eu, para variar, né? Porque nem só de sucesso a gente vive, mas para variar, no primeiro semestre eu bombei de cara. A primeira coisa que eu fiz na FEI foi bombar logo de cara. E Poxa, aí, voltei. deixa eu comentar um pouquinho, Marco. Quer dizer, o pessoal geralmente bomba na feira no primeiro semestre, desanima e vai fazer outra coisa da vida. Você insistiu, então, é isso? E não foi a primeira vez também. Não foi Ah, só. Teve mais probleminha no caminho, né? Mas você vai ver que o negócio foi complicado. No primeiro semestre bombei, aí o segundo semestre do ano, passei no primeiro semestre da FEI. E, né, aquela história do, se você quiser desistir, tudo bem, eu e o seu avô vamos continuar, né? E aí, no segundo ano de FEI, eu fui recrutado pelo serviço militar na Força Aérea, e aí degringolou, aí não tinha nem chance. Eu tive que ficar um ano fora da faculdade, e eu ainda negociei para no segundo semestre daquele ano ainda eu ter uma dispensa ou uma liberdade para estudar de noite e tal. Não adiantou muita coisa.
Aí, no terceiro ano, tentando fazer engenharia na minha vida, foi que eu voltei para fazer engenharia de fato. Mas esse um ano de serviço militar rendeu muito sucesso depois, porque fez muita diferença em recrutamento. A hora que você entrava num lugar e falava que eu era soldado da Força Aérea, que eu tinha sido, que eu tinha servido, mudava os olhos, né? E nada que, né, fizesse grande diferença assim, porque na Força Aérea eu voei uma aeronave, logo nos primeiros anos, assim, a primeira aeronave que eu voei foi não sei se você já ouviu falar nessa aeronave, RD-2B. Rapaz, eu não conheço aeronaves. O professor Crespo com certeza conhece, né? Mas eu não Não, mas essa conheço. ele conhece com Conta- certeza. Se chama Hum. RD-2B, é o rodo de duas borrachas. Agora você me pegou, hein? E aí a primeira experiência com instalações hidrossanitárias também foi na Força Aérea, desentupindo privada e coisa e tal, né? Fantástico, né? Uma Depois dessa imersão você assim na falou. engenharia. Cara, a feia é Eu tenho que tranquila. parar. Depois dessa. Mas tudo bem. Aí eu voltei pra FEI e tal, e aí eu fui Quando eu saí da Força Aérea e voltei pra FEI, eu fui um maníaco por estágio, né? Eu fiz estágio do começo ao fim da faculdade, praticamente. O pessoal da minha turma mesmo falava: "Pô, você vai parar em algum dia em alguma empresa mesmo? Porque você está fazendo estágio aqui, de repente muda para outra, né?" Mas é transitório, né? É passageiro. Mas também foi muita coisa que agregou na carreira, inclusive agora para trabalhar no metrô, inclusive serviu muito, né? Eu trabalhei em construção predial, depois eu fui para construção industrial, e aí no quarto estágio, alguns outros estágios de pequenas durações ali no meio, e depois no quarto estágio de mais longo assim, eu fui para uma empresa num programa de trainee, e esse eu tenho uma história interessante, que eu não vi a cara da empresa, as paredes da empresa, antes de 2 meses que eu já estava na empresa. Porque todo o Puxa. processo seletivo foi feito fora, e era proposital, como era um programa de trainee, a ideia era: vamos selecionar os raiz. Esse era o projeto dos caras. Só que no Hum. meio dos raiz, estava eu, da FEI, e 98% de USP, Unesp, Unicamp, e todo mundo levantava a bandeirinha da experiência internacional, né? E Ah. morar sozinho e tal. Eu falei: bom, eu tô frito nessa história que eu não vou entrar de jeito nenhum, né? E aí eu Só falei, morei no, aí no exército. só isso. E foi o divisor, foi o determinante falar que eu era soldado, que eu tinha sido soldado, porque tinha uma das vagas que existiam, o programa era o seguinte: você entrava, você não ia para a empresa, ia direto para uma das obras, ficava um mês, porque era em julho, né? Um mês dentro da obra e passava ali e tal, passava por várias áreas da empresa dentro da obra, né? Cada departamento. E quando você voltava para São Paulo, travou aí, deu uma giradinha, Não, agora tá bom. tá Pelo funcionando. menos pra mim Quando tá volt... funcionando. Qualquer coisa você avisa aí. Legal. E aí quando voltava para São Paulo é que ia, né, passar o job rotation, estudar e tal, e depois selecionar quem que ia ficar, quem ia sair. E nessa saída só tinha um detalhe: eu estava mais ou menos sei lá, uns 2.000 quilômetros de distância da obra que eu fui designado. Porque a hora que eu falei que eu era soldado, eles falaram: ah, então você vai para Caatinga, você vai lá, transposição de São Francisco. E aí era tão raiz que eu estava enterrado, já era tudo já. Um negócio meio pesado. Eu falei: caramba, né? A única coisa que não me falaram exatamente o que eu ia fazer, falaram assim: tá aqui o telefone, liga para essa pessoa e se resolve. Eu liguei para essa pessoa, eu ouvi DDD 83, acho que era 83. Falei: cara, tá bom, liguei, e o cara falou assim: ah, tudo bem, seu voo vai ser domingo e alguém te busca lá no aeroporto. E eu não entendi nada, né? Simplesmente foi bom, fui. E foi uma baita de uma experiência, primeiro contato com o túnel, né? E, inclusive, na FEI, eu participei do projeto do APO, hoje, você tá até com a camiseta aí do APO que eu vi, né? Pois é. E eu não sei como é que é o nome do projeto hoje, Concreto FEI, é Concreto isso? sei. O professor Rui, né, que também está presente aqui na live, está tocando. E aliás, já vou falar Oh, que legal, o professor Fernando Ribeiro mandou aí um oi para você também. Enfim, estamos sim, aí com o legal. pessoal de casa Grande e quem estiver professor também de Fernando. fora, né, bem-vindo, Legal muito saber que bem-vindo. esse projeto continuou. Legal Tá, saber tá que lá. continuou esse projeto. E aí, nessa experiência do projeto do APO, foi uma coisa interessante que a gente ia pro congresso do Ibracon, né? E lá a gente conheceu tanta gente,
Eu, o Bruno, que participou na semana passada, né? Tanta gente. O Bruno, inclusive, casou com uma engenheira que ele conheceu no congresso, né? Pois é, E eu, teve o Augusto também, né? O o Augusto também Augusto também, é foi. verdade. Esse congresso casamenteiro. Pois é, né? Tá virando um negócio assim. Verdade. E aí lá eu conheci, não lembro exatamente o nome, acho que era professor Zanetti. Era isso, né? Isso, O isso. senhor que apresentou o professor pra gente. Ele me ajudou a desenvolver, que eu estava lá na obra, lá na transposição de São Francisco, e estava com um problema lá de pavimento do túnel, porque era um túnel de adução, mas o pavimento do túnel era, né, topo rochoso, né, quebrado e tal. E aí falaram, olha, Marco, pensa numa ideia barata aí para fazer um pavimento aqui, porque os caras não vão aceitar isso aqui, se a gente tiver que fazer com concreto projetado é muito caro. Aí liguei pro professor Zanetti, lembrava de algumas coisinhas que tinha visto, e ele me Aliás, é ajudou a bom. dimensionar. Vou falar o nome dele aqui, é o James Zanetti, tá? James Z-A-N, Zanetti. James Zanetti, Z-A-N-E-T-T-I, Z-A-N-E-T-T-I. Esse é um cara manja de Italiano. concreto, hein? Cara, muito E, bom. E foi aliás, vai. providencial, porque eu tava lá, não tinha biblioteca, tava no meio da, né, chamava Cajazeiro, não tinha uma biblioteca de engenharia que eu pudesse correr assim, pegar, né? Aí eu liguei para ele, falei, professor, tô em obra, tô nessa situação aqui, preciso de um pavimento de concreto barato. Aí ele faz CCR, concreto compactado a rolo. Aí eu, tá, dei uma pesquisada lá, ele falou, eu não sabia como fazer isso, né? Só sabia dimensionar concreto convencional para a estrutura e tal. Liguei de novo para ele, professor, como é que eu faço a dosagem desse negócio? Ele, chuta 100, 100. Aquela coisa, né? Não sabe qual que é a resistência do solo, um KPA lá, né? Coisinha pouco. Ele falou, chuta 100 para que você precisa jogar um dimensionamento para orçar. Não, beleza, é isso aí. E resolveu, tanto que o meu dimensionamento não foi exatamente, né? Depois chamaram consultor e tal, mas quem que era lá era o Ministério da Integração, aceitaram a proposta e rodou e tal. Mas só consegui fazer porque tinha lá algum contato, alguma coisa assim, né? Isso é importante, o network profissional nosso é absolutamente importante. O James Zanetti a gente conheceu nos túneis lá da Imigrantes. Ele Da trabalhou lá Imigrantes, com o pessoal da exatamente. Ecovias, né? Muito Exato. legal. Figuraça, De muito bom. túnel também o cara, né? Então, Manja muito. aí de lá, no final desse ano, que era o último ano já da faculdade, no meio do ano, aliás, no início do ano, do último ano da faculdade, da FEI, que eu terminei em 7 anos, né? O curso de 5 eu terminei em 7 por conta de bombar o primeiro semestre, depois o serviço militar, né? Então, esticou pra caramba Bom que você o já era meu maior de prazo. idade, né? Só que aí no último ano eu peguei e falei, bom, vou arriscar, né? A gente tava numa época boa da engenharia, né? Então o pessoal laçava estagiário para pagar salário de profissional já quase. E aí eu falei, mas vou correr o risco, fiz uns concursos, fiz para a FEI, para a FAB, né? Para a Força Aérea também, porque eu já tinha servi dentro de um departamento de engenharia, inclusive. Primeiro no batalhão de infantaria, depois fui para engenharia. Porque eu fazia engenharia, os caras falaram, você faz, pode ir. Né? E porque eu pude escolher também, né? O Aí bom você já entra como tenente, né? Não, eu era soldado. Eu era Ah, tá. soldado, eu Então, pude ir para engenharia, mas como soldado. Você vai lá, entendi. aproveita que você conseguiu. Que não- É Foi só só depois de isso. formado, né? Depois de formado é que você acha que já não vai ingressar como Tinha alguns tenente. jeitos assim, mas não deu certo. Eu tentei de todo jeito fugir desse serviço militar. Não deu certo. Aí, no último ano eu fiz o concurso para a Força Aérea, porque eu conhecia, né, o sistema, conhecia o serviço, para o metrô e para a Petrobras. E eu passei na Força Aérea e no metrô. Só que o metrô era um pouquinho mais amigável, porque era em São Paulo, né? A Força Aérea já teria que sair. E fiquei na expectativa de convocação também, né? A FAB eu tinha sido aprovado, mas ninguém sabia quantas vagas ia ter e tal. E aí o metrô resolveu me chamar na última semana do curso, né? Eu não sei se o senhor lembra disso, mas foi providencial que você era coordenador e chefe de departamento, porque foi uma correria desgraçada. Eu vou contar uma coisa rapidinho aí, já que o Marco lembrou disso, porque é assim, sabe aquelas situações assim que você está fechando o semestre, aquela zona toda, confusão de tudo quanto é lado, você, coordenador do curso, tentando, né, manobrar ali para dar tudo certinho no final, chega o cara, bate na tua porta e fala assim, professor, eu tô com um problema.
Aí quando você ouve isso, você já não sabe mais Já onde você vai treme. enfiar a cara, né? Aí o cara chega lá e fala, é o seguinte, professor, aqui se eu não tiver não era só a questão do diploma, o cara precisava estar colado grau. Eu falei, meu, então peraí que esse negócio é bem mais embaixo, nós vamos ter que falar com um cara mais graúdo, não sou eu que vou resolver esse teu problema. E aí fomos atrás, né? Foi muito bom. Foi. Mas foi providencial ter essa proximidade, ter participado do APO, porque eu tinha acesso, né, fácil também. E foi o que salvou, pô. Na verdade, um dos responsáveis por eu ser engenheiro do metrô hoje é o professor Curti, porque saiu que nem uma ambulância na frente, tirando os carros da frente. Falou, tem que esse cara aqui saiu o diploma dele logo. Foi o que Foi salvou. isso mesmo. Foi isso mesmo. O meu CREA saiu no dia em que eu tinha que me apresentar. Eu fiz a solicitação do CREA, em 10 dias saiu. Mas foi no dia, assim. Eu ia todo dia, ligava tal. No dia de me apresentar no metrô foi que saiu o CREA. Foi uma situação totalmente atípica e assim, sinceramente, eu rezei até o último minuto para dar certo, vou falar para você, porque Não, olha, eu tava desesperado. porque não é usual, não Desesperado. é comum, né? Então a gente tem um monte de trâmites e, meu, mas deu tudo certo, mas teu anjo da guarda é forte, né? Foi. Foi verdade. E aí eu entrei no metrô e assim, a gente passa por uma entrevista, mesmo que seja, né, concursado, a gente passa por uma entrevista para entender qual que é a sua especialidade, qual que é a sua habilidade maior, se você vai para projetos, se vai para manutenção, se vai para obra de implantação, né, de expansão de linhas e tal. E assim, eu não tinha muita expectativa, muita perspectiva de onde é que seria, né? E no concurso, eu me lembrei da prova e falei, putz, o concurso providencial também ter feito o APO. O concurso era focadíssimo em tecnologia de concreto. Então, em patologias, em dimensionamento, em quais são os tipos de aplicações, né, de estruturas e tal. Porque metrô praticamente é tudo concreto e com umas pinceladas de metálica, né? E Foi aí, encomendado, né? concurso encomendado, né? Eu fui muito bem no concurso e tal, mas foi assim, eu fiquei em 60º na classificação. Se eu tivesse saído, me classificado em 59º, me chamavam uns 2 meses antes. Foi assim, foi cirúrgica a minha posição, senão eu não saía também. Puxa Foi vida. fantástico. E aí eu fui para a entrevista, me falaram, ó, nas cegas, né? O que você prefere, projeto, obra? Eu falei, olha, eu trabalhei mais em obra do que em projeto, né? Inclusive trabalhei em projeto uns 5 meses, mas não me adaptei, né? Não era a minha praia mesmo. E aí eu falei, eu prefiro obra. Aí ela falou assim, então tem 3 lugares. Ela não falou que eu ia fazer na obra. Ela tem 3 lugares. Tem aqui, ó, Chácara Clabim, Santo Amaro e o centro de São Paulo. Eu falei, não tinha nenhum parâmetro. Eu falei, Chácara Clabim, que é o lugar mais perto da minha casa. Só que eu não sabia que eu estava indo para o lugar mais cobiçado de toda a companhia, mesmo por quem já estava dentro da companhia, dos engenheiros que trabalhavam já. Eu estava indo para a obra de túnel e via permanente da linha 5 Lilás, né? E não tinha começado ainda, né? Eu ia pegar do zero essa obra. Então eu fui, fiquei lá 6 Puxa, mas meses que ainda. oportunidade, hein, Marco? Foi assim, Que oportunidade. eu digo que eu não planejei muito, né? Nada da carreira, assim. Mas toda vez que eu tomava uma decisão, praticamente os astros se alinhavam e encaixava tudo assim para eu conseguir, senão. Eu fui um que Isso é entrou na verdade. linha também. Verdade. O professor foi um dos astros que se alinhou, porque senão não saía essas coisas, não. E aí, eu fui para trabalhar na linha 5 e lá mesmo ainda tive uma segunda entrevista do chefe de departamento. Ele falou, o que você já fez na vida? Eu falei, trabalhei em construção residencial, construção industrial. Ele, tá, então estava pensando em me botar numa estação e tal. Eu falei, e trabalhei agora recentemente num túnel na transposição de São Francisco. Ele regalou os olhos assim, né? O quê? Você trabalhou em túnel já? Você não tem um mês de formato, você já trabalhou em túnel? Não, então você vai pro túnel, não tem mais conversa. Você vai trabalhar com o Gianotti, e o Gianotti, que foi meu chefe durante 5 anos, ele era conhecido mesmo, por toda a companhia lá, como o pai do Shield. E eu, que diabo é Shield ainda, né? Não conhecia Shield. E aí, você vai conversar com o Gianotti lá, ele vai te explicar o que vocês vão fazer. Pode confiar que esse aí é o pai do Shield. Eu não entendia nada, né? E aí,
ao longo das conversas, né? Bem dizer, eu fui treinado durante 6 meses, porque não tinha obra, a obra estava iniciando, ainda não tinha frente de obra. E aí eu fui descobrir que ele era coordenador, ele era engenheiro de fiscalização, que era meu papel naquele dia, essa era a minha posição, né? Engenheiro fiscal. E ele era fiscal do túnel da linha 4. É muita responsabilidade isso, hein? Fiscalização é um negócio... É um privilégio, né? Mas é uma carga que você tem que carregar na caneta, porque você é responsável pelo dinheiro de algumas pessoas, né? Um zilhão de pessoas para pagar a obra, para fazer, para decidir o que fazer. E aí foi com esse cara que eu aprendi grande parte do que é o trabalho fiscal de obra de metrô, mas, né, sobretudo de túnel. E aí a gente acabou naquela época, a gente estava com a engenharia, né, em alta, tal. Veio para São Paulo um congresso, um seminário, aliás, internacional, sobre escavação mecanizada. Não era à toa, né? São Paulo estava sediando uma escavação com 3 tuneladoras simultaneamente. Então veio esse seminário para São Paulo e a gente falou, a gente não pode perder, a gente tem que participar de qualquer jeito. Eu falei, eu pago se tiver que pagar. O metrô, na última hora, pegou e tirou o escorpião do bolso, pagou. Mas, o metrô tem o escorpião no bolso. Para nós, né? Aí, como diz, o dinheiro é público, então tem que ser bem gasto, né? Olha, tem a Ariane da linha 4 lá, ó. Mandou uma mensagem aqui. Coincidência saber que você fez FEI, também está no metrô. Ah, mas tem uma par de feiano no metrô. E a gente é reconhecido no metrô. O pessoal olha e fala, você fez FEI? Ah, então chega aqui. Muda a cara de todo mundo. Muito legal, né? Ariane, então, muito obrigado pela presença também, tá? Ainda bem que você pegou aí o comentário dela já. Aproveitando aqui, né? O Luiz Sérgio pediu para você contar um caos, né? Aí teve um pessoal aqui também que já te mandou um abraço, o pessoal da IPSANC, que acho que é o pessoal lá do teu TCC, né? O pessoal que fez grupo contigo. Enfim, tem um pessoal aqui que... Olha lá, o Luiz Sérgio está cobrando o caos, depois você conta o caos aí. Vou contar um caos, um apuro que eu passei na minha... Nossa Senhora. Vou te contar, mas porque foi a primeira vez que eu vi na minha vida aquilo, né? Eu vou contar para você a situação. E aí, bom, a gente fez esse curso e, assim, a gente aprendeu o básico do que era necessário para entender, né, os mecanismos, sei lá, né, os detalhes da fiscalização da operação de uma tuneladora. E foi aí que a gente rebatizou o Shield, o tal do Shield, né, como era conhecido, sei lá, nos últimos 40 anos do metrô. Eu tenho 7 de metrô agora, então, nos últimos 43, o metrô tem 51 agora, eu acho. Era Shield porque na linha 2 e na linha 1 e na linha 3 também houveram máquinas, né, tuneladoras, só que elas eram mais rudimentares e o importante dela é que ela suportava o túnel lá com um shield, com um escudo de aço para poder fazer a escavação na frente e depois vir fazendo o revestimento. E aí a gente rebatizou a máquina como tuneladora, porque esse era o termo mais ou menos parecido com a tradução do inglês, que é Tunneling Boring Machine, TBM. E hoje, dentro do metrô, você conhece TBM, não é mais o Shield só, né? Tem alguns lá que falam o Shield e ainda colocam o sobrenome, né? Shieldinho e o Shieldão, né? Tem essas que depende do diâmetro. O Shieldinho e o Shieldão. Foi aí que a gente começou a aprender, de fato, assim, as questões mais técnicas, mais operacionais da escavação. E eu não fiquei satisfeito então, ainda. Deixa eu aproveitar um pouquinho, quer dizer, vamos olhar bem assim, você foi caminhando dentro de todas essas situações, né, do ponto de vista pessoal e profissional, e assim, não é que você já estava 100% pronto, você foi encarar um desafio, esse aqui é o ponto-chave, né? Exatamente. E assim, no primeiro, os pontos mais marcantes da carreira dentro do metrô, dentro do túnel, assim, é o primeiro emboque, que é, né, assim, como se fosse a primeira pá de escavação. O primeiro emboque foi lá na rodovia, na Avenida dos Bandeirantes, e o primeiro escavação era atravessar embaixo da Avenida dos Bandeirantes, sem interromper o trânsito, sem interromper nada, né? Tinha que ter um monte de segurança. A gente trabalhou assim num regime quase que
12 por 12, certo? Trocando eu e o outro engenheiro que era o fiscal, que é o Thiago, não sei se ele está aí conectado hoje, para É, aqui o Marlon acompanhar já mandou um abraço, tá? o Marlon lá do metrô também. Agora, o Thiago eu não vi, não. Aí, O quer Thiago dizer, pelo menos assim, eu Pires, não reconheço os nomes, né? Mas se ele é, estiver por aí, foi, dá um oi também. foi o camarada que trabalhou comigo dividindo essa tarefa aí de fiscalizar esse túnel, né? Junto com o nosso coordenador, que era o Janotti. E aí, esse é um dos pontos marcantes, assim, foi o primeiro contato com a interação, né, do túnel e da instrumentação que o Bruno falou semana passada. Nosso maior medo era recalque, né, ali é eu não sei se você conhece essa região, mas é um fundo de vale, né, a rodovia dos Bandeirantes é um córrego. Então a gente estava atravessando embaixo de uma lama, literalmente, né. A gente tinha lá uns 10 metros esqueci o nome daquela, turfa, que é praticamente gelatina, e logo depois vinha o taguá duro, né? Só que Pois a é. gente pegava o topinho da gelatina. Se você faz qualquer coisa na gelatina, né? É terrível. Então, a gente com medo danado, porque tinha do leito ali, tinha uma galeria, que já não estava lá aquelas coisas, que era do córrego, e tinha as pistas, que a gente não podia deixar nenhuma vala aparecer, porque travava o trânsito, né? E aí a instrumentação, primeiro cutucada que deu, a instrumentação subiu assim, subiu uns 10 milímetros, só que 10 milímetros para mim, né? Hoje, 10 milímetros, tudo bem. Naquele dia, 10 milímetros parecia um disparo, assim, meu Deus do céu, 10 milímetros. E aí o negócio começou a ficar ali, né? Estabilizou e tal, de repente começou a cair. Falei, meu Deus do céu, agora... E era só eu e o coordenador no dia, né? Aí ele, não, mantém. Aí, de repente, começou a cair. A gente foi ver o que estava acontecendo, tinha uma infiltração, e era isso, né? Tinha uma infiltração no ponto, no instrumento lá. E aí, beleza. Descobrimos que, na verdade, aquele ponto já estava perdido, não podia mais considerar ele. Ele deu um topo assim e saiu. Que Esse é são um as dos pontos coisas marcantes assim, da carreira. que são as coisas que você tem que controlar. Quer dizer, você está medindo, recebendo as medidas para fazer a avaliação, né? Se está tudo correndo bem, mas você também precisa estar confiando no instrumento. Você tem que ter o É, jeito de verificar, né? E a redundância, uma série de coisas para você garantir que está tudo exato. ok, né? Tanto que nesse lugar foi assim, gastamos, né? Ali a gente não economizou, ali a gente colocou, no túnel, né? Para quem não conhece, algumas pessoas vão conhecer, a gente faz sessões de instrumentação. Então, na direção contrária, né? Perpendicular ao eixo do túnel, a gente instala instrumentos profundos, né? Igual aqueles que o Bruno mostrou semana passada, para medir pressão de água, nível, né? De lençol e movimentação do maciço. Então, a gente gastou ali um pouco de dinheiro porque a gente estava escavando naquela gelatina, né? E a gente instalou seções afastadas de 5 metros, assim, muito próximo. 5 metros para o túnel que era de 10, 5 metros era muito próximo. A gente fazia a cada 12,5 o natural, né? A cada 12 metros e meio, que era o tamanho da TBM. E 5 metros era muito próximo, mas a gente não sabia, né, qual que seria a reação do maciço. A gente gastou dinheiro ali. Então, a gente perdeu esse instrumento, mas logo na frente já tinha mais já tinha mais 2 sessões, então deu para acompanhar. E aí depois, eu não estava satisfeito, inclusive por conta dessas experiências de susto assim, o tempo inteiro, eu falei, bom, eu preciso estudar mais, preciso aprender melhor, até porque na FEI, minha experiência maior e minha aptidão maior era a estrutura de concreto. Eu tinha trabalhado dentro do APO modelando alternativas de fazer até aquele pórticozinho virar protendido, que na época era sempre concreto armado. A gente protendeu, inventou uma geringonça lá para protender e tal. E aí eu falei, olha, minha experiência melhor é de estruturas, eu tô aqui no meio dessa lama toda, literalmente, eu preciso estudar mais. Geotécnica. Né? E aí eu fui fazer uma especialização em túneis, que também carregou um monte de gente do metrô e da empreiteira, né? Que na época quem trabalhava direto com a gente era o pessoal da Odebrecht. E foi uma galera fazer essa especialização e foi assim riquíssimo, né? Porque é sério, uma coisa que mudou muito do início da nossa especialização para trás, a gente, baseado naquele curso introdutório, a gente ia seguindo o roteiro, né?
Da nossa especialização para frente, a gente deu um salto na fiscalização, porque a gente conseguia prever possibilidades de interferência, possibilidades de anomalias que poderiam acontecer, dada a mudança de horizonte geotécnico, né? A gente olhava lá, tem uma argila, vai transitar para uma areia, a gente sabia que no contato vinha um recalque certeza, porque lavava a areia logo de cara, ela escorregava mais e abaixava a frente. Então você já sabia, aquela casa ali, aquela casa, bom, se ela já tiver uma trinca é ali que vai abrir, pode esperar que vão ligar na semana que vem. A gente sabia o que ia acontecer já, né? E foi assim uma coisa muito rica. Isso foi muito... Não é muito diferente de estrutura se você pensar, só que o material é muito mais mole, né? Inclusive aqui, ó, deixa eu aproveitar aqui a pausinha, que o professor Rui estava falando aqui, ó, que a geringonça que vocês fizeram está lá até hoje, o pessoal da PO, ou agora do concreto feito, está usando ainda. Tô vendo aqui. E tá protendendo ainda, olha. E tá funcionando, temos a né? geringonça funcionando. É um projeto mecânico, e aí a gente, né, a gente que fez o projeto, mandamos lá para quem que era o pessoal? Não foi o pessoal da mecânica que fez, foi a oficina, foi o pessoal da oficina. Que montou tudo soldado e tal, e a gente ficou feliz pra caramba, porque funcionava, né? A gente falou, pô, a gente fez um projeto mecânico e o negócio funciona, a primeira vez. Eu digo assim, a gente é engenheiro, né? Se você lida mais com cimento ou com graxa, aí é uma questão de opção, mas é tudo engenheiro. E tem uma coisa importante aí que você falou, quer dizer, a questão da formação, né? Porque assim, a gente pode ter muita aptidão, interesse numa área, mas é isso, quer dizer, a gente vai estudar pro resto da vida, né? Pelo menos eu acho que é isso que é o recado que a gente pode dar também, não é isso? Ah, não, mas agora eu tô convencido disso, porque depois de 5 anos do metrô, eu fiz a especialização e faço, né, alguns cursinhos aqui e ali de atualização ou até de assuntos meio diversos, assim, eu faço. E cheguei à conclusão de que não tem como parar mais, né? Não existe uma formação completa. Me formei, não existe mais isso. A gente tá agora, é o que eu até posto de vez em quando no LinkedIn, e tudo é lifelong learning. Você vai ter que aprender o resto da vida, porque não tem mais alternativa, né? Pior que é isso aí. O tempo inteiro. O Marlon aí está dizendo que ele era do monotrilho 17 Ouro, né, da linha 17 Ouro, e ele também está comentando aqui, né, ó, ele está se formando esse ano, e como o Creso, né, o Cresão fala, quando o mercado te abraça, aí você faz a sua especificação, a especialização, né? Então é isso aí, você foi seguindo esse caminho, né? Exatamente. Ah, e o Felipe mandou lá, ó, estávamos estudando concreto. É isso aí, ó, para implantar a ideia do pórtico, para comentar da geringonça. Foi eu e ele que lidamos com mais tempo, né? Porque tinha uma turma que cuidava da bola, outro cuidava do concreto colorido, e eu e ele é que se matava para ferrava os dedos dobrando arame, aqueles arame duros pra caramba. Não era arame recozido, era um arame que, pelo amor de Deus, para fazer... Pois é, o pessoal fala assim, né? O professor gosta de ver os alunos com o dedo furado, né? É só uma questão de você fazer o seu trabalho. Mas aí você estava falando da questão da tua percepção em termos de projeto, assim, do que esperar em termos da execução. Porque aí quando você estava chegando num determinado horizonte, modificou, e você já estava conseguindo enxergar para que lado é que ia trincar o material e tal. Quer dizer, a tua percepção também vai mudando conforme você foi investigando e aprendendo um pouco mais sobre Exatamente. Então. Aumentou a nossa capacidade de abstração, né? O que a gente olhava era o papel ali, o projeto. O projeto não era 3D, né? Agora a gente tem BIM aparecendo aí, mas era projeto 2D, inclusive era 2D na horizontal e depois o perfil do terreno, né? Era isso que a gente tinha para ver. E aí a gente começou a ter mais visão perspectiva. E o túnel vai passar diagonal em relação a essa estrutura retorce, ela vai retorcer, vamos ter que achar alguma coisa, um jeito aí, manter pressão alta, vamos, sabe, cuidados que a gente começava a coordenar dentro da escavação, porque o empreiteiro, ele se foca na produtividade, né? Sim, manda bala. Esse negócio da pressão alta que você diz é na frente de escavação, né? É isso aí que você está colocando? Isso. Porque a TBM, eu não sei se vou ter tempo de mostrar alguma coisa, na verdade eu nem preparei assim um material, né? Com 35 minutos, agora tem 25 minutos para a gente conversar ainda, e nos últimos 10, 5 minutos aí eu dou um toque para a gente não perder a gravação, tá, né? Mas aí acho que você pode conversar um pouquinho, explicar um pouquinho. Então, e aí a gente começou a ter essa percepção melhor.
O, assim, dos grandes pontos foi o que eu falei. A primeira escavação, no primeiro emboque, o primeiro desemboque que a gente fez foi numa estação já, que é aquele espetáculo, né? Todo mundo dentro da vala, era uma vala aberta, que era a estação Eucalipto, e todo mundo ali, de todas as outras estações, vinham para ver o negócio desembocar, né? Que é o breakthrough, que é o passar pela seção final do túnel, né? Que é esse o tchan do túnel mesmo. E a hora que esse negócio sai para fora e joga aquela lama para todo lado, quebra o concreto, né? Faz um fuzuê, é alegria, né? Todo mundo, o pessoal pode não, ninguém tá nem aí mais, se abraça, que nem jogo da seleção, se abraça, comemora, coisa de louco assim. E aí o que incrível, saiu, eu olhei assim para trás, né? Era uma vala, a vala tinha uns 25 metros de profundidade, a gente tava na laje de fundo. E a hora que eu olhei assim em volta, parecia o Coliseu, lotado de gente em volta, assim, olhando o negócio chegar. Caramba! Foi assim uma coisa, uma experiência, né, distinta, assim, muito, muito marcante. E depois tem aqueles pontos assim sensíveis, né, que a gente passa com o túnel e que demanda assim a nossa atenção, quase que a gente nem dorme direito, porque a coisa é muito preocupante mesmo. E aí tem dois lugares que me chamou assim muita atenção, que eu até conto assim com certo cuidado, porque a gente passou num terreno, a gente tinha um projeto... Deixa eu te deixar bem à vontade, porque a gente sabe que tem coisas que são, né, do trabalho, às vezes pode não poder divulgar, mas fica à vontade, aquilo que você achar conveniente contar, tá? Então, não, o caso, né, eu consigo contar, não posso falar onde, o que é e tal. Mas assim, tinha um terreno em que, quando foi desapropriado, feito projeto e tal, o terreno era um terreno, só terreno. Quando saiu o projeto executivo, né, que aí sai as pressões de frente, que o projeto ele fala assim, ó, a cada metro você mantém a pressão nesse nível. Chegou numa determinada cota, você aumenta a pressão da máquina e continua escavando. O túnel de Congonhas foi uma maravilha, imagina esse com tatuzão. Esse não dá pra fazer, quem que tá falando? É o Marlon, né? É, o Marlon. O de Congonhas não dá pra fazer com tatuzão, é muito caro fazer com tatuzão um trecho pequeno. Aí, o que aconteceu? A gente foi passar por esse terreno, e aí nesse lugar já tinha um prédio estaqueado. E aí a gente, putz, agora ferrou, né? E por assim, né, por uma sorte, ele não tinha feito todas as estacas ainda. Então, as cotas mais profundas... Eita, caiu. Deu uma escorregadinha aqui, mas a gente vai recuperar o ângulo. Pronto, pode falar. As cotas mais profundas de estaca, que sendo aquelas estacas mais carregadas, ele não tinha feito ainda, né, porque era um trecho de periferia que ele estava montando ainda e tal. E a gente conseguiu mudar o projeto do cara, mas a gente passou no meio de duas estacas assim com 60 centímetros de distância para a mais próxima, né? 60 centímetros em geotecnia tá dentro da precisão, você pode acertar ou errar, né? É igual precisão de milímetro. Olha, foi cirurgia o negócio, hein? Passou assim, sem nem Wi-Fi, sabe? Fazendo esse trecho. Mas deu certo, né? O importante é isso. Instrumentação pino de recalque no prédio inteirinho e tudo assim monitorado. Foi um negócio interessante que depois deu para pegar a movimentação daquilo. Gerou uma superfície, né? Que a gente gerou uma superfície de recalques, né? Que não foi uma bacia, foi uma superfície que o negócio era todo, né? E foi muito legal porque também deu para monitorar e identificar onde é que poderia ter algum problema naquele prédio. E a hora que o cara falou assim, olha, o prédio está todo ok. A gente falou, perfeito, porque se ele tivesse pedido alguma coisa, a gente tem que, né, empresa pública, transparência, não sei o que, a gente teria que entregar esse material. E tinha recalque, né? Mas, graças a Deus, a estrutura dele, como estava nova também, estava flexível, não estava carregada, conseguiu se apoiar, se acomodar. Foi uma situação boa, né? Porque assim, se você já tem o prédio todo ocupado, talvez ficasse um pouco mais chato de fazer as coisas. Como vocês pegaram no meio do processo ainda, né? Estava em construção. Aí, aqui que a Aline fez um comentário rapidinho aqui, só para antes de você. Então, nova linha expansão 2 verde do metrô, vai usar um tatuzão.
e foi dividida em duas etapas. Ela gostaria de saber se a proximidade da nova linha a um rio não interfere. Quer dizer, não sei se você tem condição de responder ou... Sim, interfere muito, porque para poder passar embaixo do rio Tietê, ela deve estar falando, né? Porque tem outros rios no meio do caminho, acho que ela não deve, talvez não saiba, ou se sabe. Deixa eu ver quem que é essa linha. Acho que eu não conheço, pensei que era outra linha. Tem vários rios em que esse túnel vai passar embaixo e eu vou te falar, viu? Aliás, logo na partida são dois tatuzões lá, dois TBMs. Um preparado para solo e rocha e o outro praticamente só para rocha. Esse que é solo e rocha vai passar embaixo de vários trechos de curso d'água. Mas o problema de passar embaixo de um rio, o principal problema é que você tem que ter cobertura, né? Você tem que ter o mesmo diâmetro do túnel, no mínimo você tem que ter de cobertura de solo. Para ter isso, você tem que mergulhar muito o túnel para passar embaixo do rio. E se o rio tiver em cima de um trecho que nem aquele lá da Bandeirantes que a gente falou, que eu falei agora, que é uma gelatina, o Rio Aricanduva. Tem o Rio Aricanduva, tem o Rio Tietê, tem o córrego da Regente Feijó, tem vários. Então, quando mergulha muito, aumenta muito a pressão da máquina. Então, a máquina tem uma sobrecarga ali estrutural mesmo. E sob o rio não tem problema nenhum da recalque, certo? O único problema é se a gente encontrar uma fissura ou encontrar um caminho que esse rio resolva entrar dentro do túnel. Aí o problema é grave. Aí o problema é grave, porque inunda o túnel, né? E não é cheiroso, né? Passar embaixo desses túneis e imagina encher o túnel com esse rio. Ia ser um problema muito grave. Mas não é esse o risco, né? Assim, agora que ele está projetado, porque se você faz ele muito raso, é isso que acontece. O túnel está projetado, é o método mais seguro que existe para escavar túnel, que é a TBM. Estou tranquilo em relação a essa escavação e estou torcendo para ir lá participar dela, né? Assim vai começar. Onde é que eu estava, professor, da história? Puxa vida, vamos voltar agora. Estava contando os causos, né? Isso, o caos do Luiz Sérgio, né? Teve um caso que eu comecei a fazer plantão e tal, e numa das noites de escavação, o TBM ele escavava substancialmente de noite, porque durante o dia fazia manutenção e durante o dia você tem recursos para correr atrás de uma solução para trocar peça, para fazer manutenção. De noite, gastava o tempo fazendo escavação mesmo. Então era de noite que a gente trabalhava. Aí um dia, a gente está na Avenida Ibirapuera, a máquina deu uma parada, eu não sabia o que estava acontecendo e eu estava lá em cima, estava em cima da rua. Olhando no celular, né, a gente tinha conectado com a máquina, com o computador que monitorava a máquina está parada, meia hora parada era o tempo de montar um anel, né? E não voltava, eu liguei para o pessoal e falei assim, olha, estamos perdendo a pressão da frente, não sei o que está acontecendo, não está andando. Falei, não, então empurra, só empurra para frente a máquina, não escava, só empurra a máquina, pressiona a frente e aí vai aumentar a pressão e volta a escavar. Aí o pessoal começou a tentar fazer isso e eu na rua, de repente, no meio da rua, assim, eu lá, olhando, de repente um jato de lama, assim pra cima, eu, pelo amor de Deus, começou a lama pra todo lado. Demais. Empurrou e aquela lama, dentro da máquina a gente lança um aditivo, né, uma espuma, aquela espuma misturada com terra começou a sair, lavar carro, lavar o chão e tudo. Um pandemônio. E eu lá no meio. Tá aí o caos que o professor Luiz Sérgio queria. Meu Deus do céu, e tentar ligar para os caras, o pessoal tava dentro do túnel, né? Então eu ligava para a central, chamar no rádio. Volta para trás, solta o carro. Solta, né? Solta o freio de mão aí, o negócio tá subindo aqui. Eles pararam, mas continuou saindo assim, né? Já não era um geyser mais de lama. Continuou saindo, lavou tudo o negócio na frente de uma loja. Aí eu liguei para, traz o pessoal para cá, caminhão pipa, traz a galera aqui para ensacar e sair areia pra caramba, assim. Mas, né, tinha que decidir o que fazer. E era da hora, não tinha alternativa. Liga para ninguém, não. É você e vambora, porque senão você trava a rua. Tava de madrugada, mas você trava a rua, você pode dar, né, mais recalque ainda e tal. E essa foi uma das experiências que deu mais medo de ver, porque no meio da rua, né? E eu tava lá. Aconteceu na minha frente. Aí... E tem um outro... Esse, mas não aconteceu nada. Foi só a lama que
passou em volta de um taxômetro, que era um dos furores lá. Hum. Passou em volta do furo, né? E era um furo que tinha... a gente instalava o taxômetro a 2 metros da calota, né? Do topo do túnel, mais 2 metros. A gente media qual que era a movimentação nessa posição. Os caras tinham passado dessa profundidade, estavam quase encostados na calota. Então a pressão que fez furou, né? Arrebentou o maciço e a lama caminhou. E controlar toda a posição foi só dessa... isso, né? Mas isso aí ainda foi pouca coisa, porque assim, controlar toda a posição de instrumentação e tal, realmente é um trabalho pesadíssimo, né? Então, é uma fatalidade. A implantação assim, disso mas... é difícil. Ainda bem que foi só lambança, aí, não foi nada mais. Foi só sujeira. Aí depois teve uma experiência que a gente ficou até chateado. Aí não deu certo, entendeu? A gente foi cavar numa região também de córrego e pouca cobertura, pressão baixíssima, porque a cobertura era muito baixa, porque se a gente aumenta a pressão, carrega tudo para cima. E o shield, assim, com menos do que a cobertura ideal. E a gente foi passando essa região que era ruim de terreno. Então, como é ruim de terreno, as fundações das edificações dessa região são mais profundas, né? E aí tinha como desviar. A gente, caramba, será que é? Será que não é? Tá conectado, professor? Tá girando? Tô sim. Não, eu tô conectado. Tá me ouvindo? Tá. Então tá bom. Tô ouvindo. Então tá bom. A gente conseguiu os projetos com o engenheiro que construiu aquilo. 10 anos de construção, achamos o engenheiro que construiu aquilo e ele, olha, eu projetei para, sei lá, 10 metros, 12 metros de estaca, mas eu projetei, eu não executei, então eu não tenho controle tecnológico para saber qual a profundidade. E aí a gente foi fazer ensaio, investigação que era downhole, que chama, né, que era de pancada, e você mede as ondas de impacto para saber que em profundidade estava essa estaca. A gente falou, olha, está dentro da seção do túnel, a gente vai ter que cortar essa estaca. Aí remover umas pessoas da casa para um hotel e tal. Essa experiência foi assim, um estresse durante uns 2 meses assim para conseguir fazer a operação, descavar, e descobrimos que pegava a estaca mesmo. Chegou no dia seguinte, foi verificar a casa toda trincada para todo lado, armário torcido. A gente falou, meu Deus! E aí, graças a Deus, a gente tinha se organizado, tinha tido um plano para tratar tudo aquilo. Porque daí a gente conseguiu, com o seguro de obra, recuperar a casa, reforçar o que era necessário, refizemos tudo e conseguimos devolver. Mas o estresse... E depois você vê o morador vir e você fala assim, olha, é o seguinte, ontem quebrou tudo. O cara fica louco e dá cambalhota na tua frente de raiva, né? E você tem que lidar ali com aquela situação que não é engenharia mais, né? Já acabou a engenharia. Não, ali é totalmente social mesmo, é lidar com a pessoa, com o ser humano, e a gente sabe que ele tem razão de estar muito incomodado. Sim. E foi uma das experiências mais pesadas assim que a gente teve que encarar. Agora, a mais legal de todas, que rendeu assim, um trabalho que a gente fez, não tem outra alternativa, né? A gente está ali que é para tratar esses assuntos mesmo, né? O fiscal é quem faz assim, isso. A empreiteira, bem dizer, ela vem do seu lado ali. Eu digo assim, né, Marco? A gente, como profissional de engenharia, a gente tem que cuidar das pessoas. É evidente que dano ao patrimônio, é isso aí que você falou, vamos ter que acertar e fazer o que é justo, mas a gente tem que dar a garantia para a segurança das pessoas, né? Então, acho que isso foi a condição principal da engenharia aí. Exato. Aí um outro caso parecido com o do outro prédio, a gente estava chegando no último ponto de desemboque e tal. E aí esse prédio também era novo. Mais novo do que o... Então a gente já pegou ele completo, construído. Eu falei, meu Deus do céu, agora caiu, porque agora não tem alternativa. Só que é um prédio. A gente passou quebrando estacas lá de um conjunto de casas, né? Menos mal, porque, né? Agora o prédio, se você distorcer demais ele, pode inclinar e a coisa pode ser catastrófica. Beleza. Fomos investigar, graças a Deus, de uma sapata embaixo do elevador e sapatinhas em volta. A gente levantou as mãos para o céu e falou assim, mas isso só pode ser Deus, porque a gente não ia conseguir contornar esse assunto.
Ninguém sabia o que fazer se fosse estaca, porque era muito assim, era no eixo, sabe? O túnel tá aqui e o prédio aqui, assim. Não tinha alternativa, era aquilo que a gente tinha que fazer. E assim, muito próximo do último ponto de desemboque, não tinha desvio possível, não tinha o que fazer. Aí chegamos a investigar o projeto, graças a Deus a obra era nova, o projeto estava novo, a construtora tinha da construção, então a gente conseguiu mapear tudo. O que aconteceu? Como era uma sapata ali em cima, o projeto do túnel, né, tinha dimensionado pressões de frente para uma carga de terreno, né, Green River, né, Greenfield, que chama, que é terreno livre, né? Só que a gente tinha um prédio lá em cima agora, né? Então, a bulbo de pressões, né, dissipação de pressões ali tinha aumentado muito. E na época, acabou o nosso contrato de projeto. Então, quem dimensionava o projeto já não estava mais com a gente. Ele falou, o que nós vamos fazer, né? Contatamos o pessoal de projeto do metrô, eles falaram, olha, a gente consegue fazer, mas não sei o quê, não quer saber? Tinha 3 especialistas em túnel ali, na frente de fiscalização. Né? E a gente tinha mais um cara que era do projeto, que tinha ficado numa equipe nossa de fiscalização também. Ele falou, quer saber? Vamos nós 4 sentar aqui e ver o que nós temos que fazer. Pegamos o livro, pegamos o método de cálculo do projetista, redimensionamos as pressões, e aí, né, de novo, sem Wi-Fi, vamos lá fazer esse tudo. Né? E começamos a escavar, e instrumentação para todo lado, porque a hora que você não sabe exatamente o que você está fazendo, você monitora tudo. É o mais seguro. A gente sabia o que estava fazendo e tal, mas monitoramento espalhado. Começamos a escavar, nem se mexia, porque o prédio também, como era em sapata, também tinha uma estrutura da base muito rígida, o prédio nem se mexia. A gente falou, não é possível, tem alguma coisa errada na instrumentação. Começamos a bater em cima do cara da instrumentação, ó, vai lá, eu quero ver você ler, eu vou ficar lá ver você fazer leitura. Porque a gente achou que o cara tá lançando o mesmo número todo dia. Né? Não, tá errado, não sei o quê. Chegou embaixo desse elevador, que era onde começava a ter essa interação de pressões mais altas, aí o prédio deu uma baixadinha. Mas ele recalcou reto, assim, sabe? Na vertigem, sem nenhum diferencial, a gente falou, nossa, tudo bem, vamos indo. A gente passou por esse prédio, desembocou do outro lado lá no poço, no último poço. A gente falou, mas será que a gente acertou na vírgula essas pressões? Não é possível. Aí a gente começou a estudar o que a gente tinha feito, né? Dia a dia. Qual que era a pressão, qual que era o recálculo. A gente falou, nossa, mas a gente deu na veia. A gente acertou assim. Já muito feliz porque deu muito certo isso. Aí a gente falou, nossa senhora, né? Virou um projetista. Aí a gente pegou todo esse material, porque a gente tinha feito dentro da obra, fizemos um artigo científico e ficamos com esse artigo ali, né? Bom, tá aqui o artigo, né? Todo ano tem um evento, todo ano é bianual, que é a Semana de Tecnologia Metroferroviária, da AEAMESP, Associação de Engenheiros e Arquitetos de Metrô do Estado Comprido, né? Aí ele falou, vamos apresentar nesse congresso aí. Só que isso seria no ano seguinte, né? A gente já tinha acabado aquele ano. Chegou em São Paulo, no ano seguinte, um pouco antes desse congresso, um congresso internacional da Associação Internacional de Mecânica dos Solos, e a gente falou, é mais negócio, né? É mais negócio. E aí foi muito gratificante, porque a gente fez o artigo com antecedência, ali um pouquinho e tal, fomos fazer essa apresentação, eu fui apresentar, e era em inglês. O outro cara, que era o ATO nosso que estava com a gente, ele era italiano. Mas meu inglês não é muito bom, ele falando em italiano, né? E eu falei, meu inglês também não é lá aquelas coisas, vamos fazer o seguinte, vamos redigir tudo que a gente fala aqui e na apresentação a gente lê o que conseguir, que não conseguir fala ali no Embronation, né? No AG. E aí a gente foi pro congresso. Chegou no congresso, professor, a coisa que mais assim... eu tremi na hora que eu vi, né? Que eu fui assim, eu tinha visto antes, mas eu não tinha percebido a importância daquele congresso. Que hora que eu cheguei, eu olhei em volta, o pessoal assim com Imperial College no terno, né? Aquele símbolo, Imperial College. O outro cara de Cambridge, na mesma sala que eu para apresentar, sabe?
Eu falei, mano, não é possível. Sabe quando eu fiquei tremendo, porque eu falei, não é possível Que, desses caras. Era que nós do metrô de São experiência. Paulo, do Brasil, e aí um cara de Kuala Lumpur, Cambridge, o Imperial College, e eu não lembro qual era a escola, acho que era do Colorado, dos Estados Unidos. Uma Marco, escola estamos do com 5 Colorado. Eu falei, minutos, pô, tá? olha onde a gente se meteu. Viu? Estamos com Legal, 5 legal. minutos de tempo E aí. essa foi a experiência que, assim, não, tá legal. Vamos encerrando já. Mas esse foi assim, o caso, né, que o Luiz Sérgio pediu aí, que mais assim me deixou emocionado em relação a trabalhar em túnel, porque eu falei, caramba, a gente fez 5 anos de obra. A hora que acabou literalmente a obra, a gente veio parar no meio desses caras aqui, sabe? Foi assim, um prazer assim que eu não sei nem explicar direito. A hora Que que a gente experiência, voltou pro hein? metrô, o pessoal falou assim, ah, não, legal, vocês foram pro congresso. Mas não tem como descrever. Você está no meio assim, da nata de gestão, de ação, de projeto, de túnel. A gente não tinha dimensão do que a gente tinha feito. Foi Olha uma lá, alegria hein? enorme. Cara, eu só posso dar os parabéns, né? Porque, nossa, de coração, né? Passou pela gente aqui, tá preparado para tudo. Verdade. Se não fosse aquela correidazinha lá para sair o certificado no último ano, não rolava nada, né? Tá Ah, mas a gente vendo? Falei que o acredita, senhor estava no meio do acredita. alinhamento dos astros aí, ó. A gente acredita muito na Mas foi competência de muito bom. vocês. Legal pra caramba essa live, hein? E passa rápido o tempo, né? Quem mais tem? Não, vai rápido demais, né? Não dá nem tempo de Ah, o explorar Augusto muito chegou aqui questão no técnica. final, ó. O Stolai, o tio, tá aí, ó. Acabou de É, acabou de entrar. chegar ele aqui. Nós estamos com 4 Mas minutos depois para pega. encerrar. Bom, É isso. E Marco, é o ele também seguinte. faz parte da história, porque para participar lá, né? Ele que deu do APO, ele que deu o O caminho das empurrão, assim. pedras. Mas deixa lá. Então, vamos fazer o seguinte agora. Exato. Já começamos lá a dar os nossos recados, né, para o pessoal. O que você gostaria de oferecer para a turma. Estamos com 3 minutos agora. E aí depois eu já faço o encerramento para a gente não perder a gravação, então. Eu tinha selecionado o material que eu apresentei lá naquele evento que teve o primeiro evento do GeoFei sobre escavação TBM e tal. Mas não dá, né? É muito comprido aquilo tudo lá. Então, Ó, assim, se alguém tiver alguma deixa eu te dar a dica, que é o seguinte, ó. questão, tal, assim. O Fernando, as questões, por favor, vocês façam nos comentários aqui, a gente manda também para o Marco. Mas o professor Fernando tem um canal Engenharia Com, e ele está fazendo então um convite para você oferecer lá, porque lá no YouTube aí você tem como apresentar também, então é uma outra possibilidade, você troca uma ideia com ele, a gente te Ah, passa o legal. contato lá, tá? Bom, e aí é o seguinte, Ah, isso é legal de fazer. beleza, estão entrando 2 minutos, aqui ele já está me avisando. E, Marco, prazer imenso estar com você aqui, né? Que acho que assim, o pessoal que acompanhou participou bem aí, a gente trocou uma boa ideia e gostou pra caramba. Semana que vem, quinta-feira, 19 horas, então, em princípio, com a Cris Penteado, a gente vai falar um pouquinho dessa interdisciplinaridade, né? Ela fez civil e depois foi fazer mestrado em elétrica, né? Então foi uma experiência diferente que a gente vai trocar uma ideia lá. E agora, manda o teu abraço aí pro pessoal, então, que aí, antes de acabar o tempo, eu vou dar uma encerrada bem rápida mesmo. Falou? Tá certo. Que eu acho que dá para compartilhar, assim, que não tem mais aquela história da tô formado ou eu sei o que eu tô fazendo, porque sempre tem inovação. Tanto que agora eu trabalho em túnel, né? Especialista em túnel, mas agora eu estou trabalhando com gestão de projetos. Então, e cada vez investigando mais, né? Tratando de entender pessoas, porque esse é o futuro, né? O que é repetível vira máquina. E você que tem que tratar com gente, você consegue se manter no mercado e progredir na carreira. Acho que esse é o recado que dá para se disseminar para a galera que puder absorver essa ideia aí. Perfeito. E não ter medo do desafio, né? Eu acho que esse é um grande recado que você passa aí pra gente, eu fico muito feliz. Bom, já estamos encerrando, para eu Exato. não correr o risco, então, eu já vou dar o meu tchau. Tchau, Marco, muito obrigado. Tchau a todos. Mandem seus Tchau, comentários, tchau, por gente. favor. Isso aí. E mandem as dicas também do que vocês gostariam que a gente pudesse trazer, né? Quem quiser também oferecer alguma proposta, manda lá nos nossos comentários que a gente fica feliz. Gente, um abraço, beijo, tchau para todos. Até semana que vem. Valeu, muito obrigado.